A minha fala vai versar um pouco sobre a questão do fundamentalismo religioso, como isso veio crescendo ao longo do século XX, como que isso chega no Brasil, quais são as correntes exatamente do fundamentalismo religioso que chegam no Brasil, né? De que forma os evangélicos se articulam com esse fundamentalismo religioso, e como isso vem influenciando o bolsonarismo, né? E aí depois os colegas, enfim, vão complementar, aprofundar com outros elementos, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a gente, quando sempre vai tocar num assunto sobre religião e política, fundamentalismo religioso, evangélicos, a gente já, muitas vezes até já se imune, né? De muitos escudos, muitas armaduras, e acaba difundindo até alguns preconceitos entre nós, né? Então, assim, é importante que a gente saiba, né? Qual é a diferença, por exemplo, né, entre protestantes e neopentecostais, né? Será que são todos os protestantes que são fundamentalistas religiosos? Será que todos os evangélicos são fundamentalistas religiosos? Será que só os protestantes e os evangélicos são fundamentalistas religiosos? Né? Será que não existiria o fundamentalismo religioso de outras religiões? Então, eu acho que esse é um apontamento muito importante que a gente tem que começar a fazer quando a gente fala, né, sobre quando a gente aborda esse debate que é tão delicado, essa relação que muitas vezes é tão delicada e tão espinhosa, que é a relação entre religião e política, né? Então, assim, existem algumas denominações tradicionais do protestantismo, né, isso que a gente conhece como evangélicos, né, neopentecostais, só surgem realmente no correr do século XX, né? Então, as denominações tradicionais, luteranismo, presbiterianismo, calvinismo, metodistas e batistas, né, seriam, né, o que a gente chama de protestantes tradicionais, e os neopentecostais, eles realmente só vão surgir no início do século XX, nos Estados Unidos, particularmente. Eles começam a ganhar força na primeira metade do século XX, e da segunda metade do século XX para frente, eles começam a se expandir pelo mundo, quase como se fosse um processo, assim como a Guerra Fria, né, disputou territórios, né, para conquistas políticas, econômicas e de corações e de mentes, né, os evangélicos participam também, né, dessa empreitada da Guerra Fria, se expandindo aí para a periferia do capitalismo, né? Então, assim, a corrente do evangelismo, né, e dos fundamentalistas religiosos que chegam no Brasil vem com muita influência desses norte-americanos. Então, por isso, na minha fala, eu vou passar um pouquinho, né, por esse contexto também, para a gente entender o que chega aqui para nós, né? Então, assim, aí quando a gente está falando desse grupo aí dos neopentecostais, né, eles se diferenciam dessas denominações tradicionais porque eles valorizam muito o processo, que é o que eles chamam de renascimento em Cristo, né, assim, o batismo do Espírito, que para eles é um processo, fundamentalmente, é um processo muito carismático, é um processo fundamental para o processo de salvação, né? E a questão do fundamentalismo, como é que ela começa a se construir, né? Nem todos os protestantes são fundamentalistas, né? Até porque a gente tem fundamentalistas dentro do catolicismo, né? Temos fundamentalistas até entre os judeus, né? Setores sionistas bastante conservadores, alguns até alinhados com a extrema-direita. No catolicismo temos aí a expressão do Opus Dei, né? Mas no caso do protestantismo, né, como é que isso começa a se organizar, né? É uma vertente teológica que vai se caracterizar por um repúdio às interpretações críticas da Bíblia, né? E essas interpretações, elas começam a colocar em xeque justamente uma leitura literal da Bíblia, né? Entendendo que a Bíblia, ela teria um conjunto de metáforas, né? Em que a modernidade poderia se relacionar com a religião, né? Que senão seria uma incompatibilidade, né? E os fundamentalistas vão reagir a esse processo, né? Então, eles vão ter justamente a interpretação de que a Bíblia é infalível, de que ela é a fonte única da verdade, que ela é válida não apenas como uma fonte histórica, mas como uma referência científica, né? Então, a abordagem fundamentalista, ela é uma reação à modernidade, ela é uma reação a um processo de secularização, né? A determinados processos sociais que avançam muito, né? Da segunda metade do século XX para frente, como, por exemplo, o intenso movimento migratório do campo para a cidade, né? Um alargamento dos ambientes cosmopolitas, com
intensas trocas culturais, maiores níveis de escolarização, a chegada de elementos de setores populares ao ensino superior. Então, tudo isso vai ser associado pelos fundamentalistas às tentações, a manifestações do demônio, né? Então, assim, vai ter todo um conjunto, por exemplo, de pautas políticas liberais mesmo, da democracia liberal, que serão rechaçadas pelos fundamentalistas. Porém, o que a gente observa é que em termos econômicos e em determinados aspectos da cultura, né, os fundamentalistas vão se alinhar ao neoliberalismo, né? E aí o que eu estou querendo dizer, né? Os fundamentalistas muitas vezes vão defender pautas ligadas ao livre mercado, à meritocracia, ao esforço individual, ao corte de políticas sociais, né? Então, só que isso é um processo que vem sendo construído, inclusive, historicamente, desde a Guerra Fria, né? É um processo que, vamos dizer assim, que ele se amarra, ele aparece de uma forma mais consolidada, né? Dos anos 80 para frente, dos anos 70 para frente, mas isso é um processo de aproximação entre os setores religiosos e os setores da direita, que vai sendo costurado desde o início dos anos 50, né? Então, assim, a própria pauta, né, como eu falei aqui, a própria relação dos fundamentalistas com o anticomunismo é algo que vai progredindo, né, e vai sendo construído muito devagarzinho desde o contexto da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Por quê? Porque esses eventos foram vistos, né, como sintomas de um processo de degeneração da civilização ocidental, né? Um momento em que os costumes, que a tradição foram abandonados com muita rapidez, né? A própria Revolução Russa, ela seria como se fosse assim, tipo, o ápice desse processo, né? Porque ela teria disseminado, né, um sistema que seria abertamente ateísta, né? Então, o que a gente percebe, né, é que assim, esse é um processo gradual de aproximação que começa aí, né, com esse contexto da Primeira Guerra, né, da vitória de uma Revolução Russa, mas que realmente começa a tomar passo dos anos 50 para frente. Aí sim os evangélicos começam a militar ativamente em prol de um projeto capitalista, liberal, né, enfim. E aí essa oposição à modernidade, né, que para eles vão ser vistos como um processo corrosivo, que vai corroer os valores, que vai corroer as instituições tradicionais da sociedade, né, isso começa a ganhar passo, né? Então, em determinados processos sociais que vão ser característicos desse contexto da Guerra Fria, a gente vai ver os evangélicos se aproximando de determinadas pautas políticas. Então, por exemplo, os evangélicos começam a apoiar o macartismo, né? Os evangélicos começam a defender abertamente uma pauta política dos costumes, né? Ou seja, é uma defesa política de uma pauta de costume, melhor dizendo, né? Nos Estados Unidos, esse processo ficou conhecido como fusionismo, né? Que é o quê? Quando os setores religiosos começam a se aproximar e estreitar relações com o Partido Republicano, né? Então, eles vão começar a se aproximar dos setores políticos, principalmente os setores políticos mais conservadores, para fazer avançar as suas pautas, por exemplo, contra o aborto, né? Contra a popularização de anticoncepcionais, contra a igualdade dos sexos, contra a homoafetividade. E junto a isso, né, eles começam a defender determinadas pautas ligadas à defesa da liberdade individual, mas, veja, é uma defesa da liberdade quase que como licenciosidade, né? Posso fazer o que eu quiser porque é a minha liberdade, né? Ou uma defesa da liberdade de expressão quase que como se fosse uma defesa da liberdade de opressão, baseado no argumento de que é a minha opinião, né? E aí isso já vai aproximando eles do quê? De uma defesa de um individualismo exacerbado, da ascensão como fruto do mérito, como fruto do esforço individual, que eram elementos, né, da meritocracia, do esforço individual, que se aproximam, né, justamente do imaginário liberal. Então, disso tudo, para você começar a defender desregulamentação econômica, corte em políticas sociais, é um pulo, né? Essa é a base formativa do que a gente conhece hoje como direita cristã, né? E muito precocemente, a direita cristã norte-americana, particularmente, eles começaram a utilizar de forma muito precoce os canais de mídia, né? Assim, desde os anos 30, né? Utilizando muito rádio para discutir pautas que não eram só pautas ligadas ao universo religioso, ao universo dos costumes, mas que tinham a ver também com pautas políticas. Tinham pastores
e padres, por exemplo, né, o Charles Coughlin, por exemplo, tinha um programa de rádio em que ele fazia justamente um dia depois do Roosevelt fazer o seu programa de rádio. Então o Roosevelt ia, tentava falar à população, né, o nome do programa de rádio dele, se não me engano, era Conversa ao Pé da Lareira. O Charles Coughlin fazia um programa justamente um dia depois, só para ficar metendo pau em todas as políticas do New Deal, né? Então, assim, já eram... Eles muito precocemente começaram a utilizar esses canais, né, para levar um debate político ao seu corpo congregacional, né? Então, ao longo dos anos 50, 60, começaram a investir na televisão, muito precocemente começaram a investir na internet, né, esse tipo de mídia, né? Então, assim, você tem já, por exemplo, na década de 70, a fundação da Moral Majority, né, que foi fundada por um pastor batista, o Jerry Falwell. Ele começou a articular em torno dele diversos intelectuais religiosos, liberais, né? E a partir daí você começa a ter o quê? O surgimento desse que a gente chama de empresariado da fé, né? Os caras começam a fazer em massa programas de rádio, programas de TV, investir em páginas da internet, criando, né, inclusive grandes conglomerados de mídia, como o Pat Robertson, por exemplo, né, que é o cara que fundou a rede cristã de televisão, né, Christian Broadcasting Network, né, nos anos 80, né, enfim. Então, esse é um processo muito fervoroso, muito rápido, né, e muito violento, né, vamos dizer assim, de acesso às massas, né. E como é que isso chega no Brasil, né? A aproximação entre política e religião no Brasil, né, já é um processo de longa data, né? Assim, acho que às vezes hoje só parece uma coisa nova, mas isso não é exatamente uma coisa nova, né? Se a gente lembrar que a formação brasileira se deu a partir de um elemento religioso, que a Companhia das Índias Ocidentais foi uma mega corporação capitalista que demandou um processo de colonização e que tinha, né, enfim, uma série de ordens pedagógicas e cristãs, né, enfim, ligadas a ela, né, a gente vê que esse processo, né, do engajamento dos religiosos com a política já é uma coisa que vem de muito tempo, né. Tem, inclusive, uma tese que eu li recentemente, foi defendida agora, no início desse ano, inclusive, lá no meu departamento, né, tese, cara, super completa, 800 páginas, assim, o Rodrigo Neto, né, assim, excelente. E ele vai dividir, por exemplo, né, a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil em 3 fases, né. Uma primeira fase que começa em 1910, que vai atingir fundamentalmente o Norte e o Nordeste, com a criação da Congregação Cristã do Brasil e a chegada da Assembleia de Deus. Todos esses movimentos que eu vou falar aqui, essas 3 fases, né, elas chegaram no Brasil por meio de uma influência muito grande, justamente desses fundamentalistas religiosos neopentecostais norte-americanos, tá? Em 1950 até 70, temos uma segunda leva que vai incidir mais fortemente sobre São Paulo, né, em que esses americanos fundam, né, o Evangelho Quadrangular, que é, né, uma congregação, né, que já investe muito, né, em programas de rádio, né, em participação por telefone, né, ou seja, já tem também uma participação precoce com a utilização da mídia, que é bastante importante também, né. Brasil para Cristo também surge nessa época, a Igreja Pentecostal de Deus e Amor também surge nessa época. É um avanço bem grande que se tem, né, dessa década de 50 até a década de 70. O Rodrigo traz uns dados muito interessantes, dizendo que os evangélicos crescem 75% entre os anos 50 e os anos 60, e 100% entre os anos 60 e os anos 70. E que daí para frente eles só tendem a crescer cada vez mais, né? Dos anos 80 para frente, dos anos 70 para frente, você tem um avanço de 80% e 170% entre 80 e 90. Né? Então, assim, realmente é um crescimento avassalador. Mas o que ele observa é que durante a terceira fase, né, que é após 70, né, é que se começa a construir no Brasil justamente essa teologia da prosperidade, né, essa que eles chamam muitas vezes até de teologia do domínio, né? Porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, os fundamentalistas, que obviamente não são compostos apenas pelos evangélicos, né, eles conformam como se fosse um partido da fé mesmo, né? Ou seja, um conjunto de organizações religiosas conservadoras que vai envolver católicos, evangélicos, né, enfim, testemunhas de Jeová, enfim, até sionistas, né, que vão atuar no Brasil
com um determinado objetivo que está para muito além da pauta propriamente religiosa, que está para muito além, inclusive, da própria pauta de costumes, né? Que está ligado a um processo de expansão capitalista, expansão imperialista mesmo, né? Reforçando aí, então, o domínio da burguesia norte-americana, né? Esse rapaz vai entender também que isso vai conformar um projeto de hegemonia global, né? Que vai integrar aí empresários, intelectuais, funcionários do Estado e essas congregações religiosas num processo muito poderoso, né? Visando aí o adestramento das camadas populares, as necessidades de expansão do capitalismo, né? A contestação do socialismo, né? Como eu já falei anteriormente, né? E o avanço de políticas públicas que vão ser interessantes para o empresariado, né? Então, essa articulação, né, de extrema-direita que a gente observa hoje, né, com o bolsonarismo, ela tem raízes nesse processo anterior, né? Na verdade, é importante, inclusive, que ela seja vista como um processo de construção, para que a gente não ache que é uma coisa que surgiu do nada, ou que a gente se espante, né, com o crescimento desse tipo de proposta, né? Então, tem um professor, né, acho que é o último que eu gostaria de comentar aqui antes de encerrar a minha fala, o professor da UENF, né, que estuda evangélicos neopentecostais. Ele, inclusive, é um pastor, né, um pastor de esquerda, o professor Fábio Pi, tem um trabalho muito interessante, né, e ele trabalha com um conceito que é até meio polêmico, né, o conceito de cristofascismo, né, mas para além da polêmica do conceito dele, eu acho que ele aponta coisas que são muito importantes, né, para a gente pensar, né, assim, mais do que encontrar respostas, ele aponta, por exemplo, o fato da religião nunca ter sido trazido com seriedade por parte da esquerda para o debate político, né? Então, assim, ele fala, olha, é como se a gente tivesse perdemos esse bonde, né? Não só numa questão de disputas narrativas, que não se trata, obviamente, apenas de uma disputa de narrativas, né? Não é simplesmente um conjunto de pessoas manipuladas, né? Mas nós perdemos também a questão da inserção social, né? Essas igrejas evangélicas, elas ocupam um espaço na nova República Brasileira, né? Que não é um espaço ocupado pelo Estado em termos de política pública, e que outras congregações religiosas que tinham um apelo mais popular foram perdendo espaço também, como as comunidades de base católicas, né? Ai, meu Deus, esqueci. Teologia da Libertação, né? Enfim. Então, esse espaço ele foi sendo perdido e espaços nunca ficam vagos, né? E ele vai ser ocupado em termos de assistência social e em termos de uma determinada narrativa, justamente por esses evangélicos fundamentalistas, né? Mas o que o Fábio coloca é o seguinte, olha, nós temos que começar primeiro a fazer uma autocrítica sobre isso. Não dá para a gente simplesmente rejeitar o debate religioso dentro das organizações políticas, de esquerda, né? Achar que as pessoas são tolas, são ignorantes, são burras ou são manipuladas, e por conta disso a gente, né? O povo brasileiro é um povo religioso, né? De diversas denominações, mas enfim, é um povo religioso. Não dá simplesmente ignorar esse debate, né? Então, esse tipo de coisa, né, fez com que as organizações de esquerda ficassem muito mal vistas, né? Tem determinadas entrevistas que as pessoas chegam a comentar sobre isso, né? Chega um ativista político aqui para distribuir um panfleto durante as eleições, mas é a Universal que há 10 anos está fazendo trabalho social aqui. Em que a gente vai acreditar? Em que a gente vai confiar, né? Então, assim, eu acho que já passou da hora da gente levar esse tipo de debate, né? Com seriedade, né? Da gente abrir mais os nossos ouvidos, né? Não estou dizendo que a gente não tem que abrir a nossa boca, né? Mas que a gente deva exercitar um pouco mais o ouvido, né? Quais são as demandas, né, desses setores, quais são as demandas dessas pessoas, porque a questão, né, é que hoje em dia a periferia é evangélica. É a cara, né? A cara da periferia, a cara do evangélico é o periférico. Então, se a gente quer acessar essas pessoas, se a gente quer organizar essas pessoas politicamente, né, para que elas avancem, inclusive, no seu processo de compreensão de consciência de classe, não tem como a gente simplesmente não travar essa batalha, né, que é uma batalha política, uma batalha social, mas que é uma batalha também no nível cultural, né?
E esses evangélicos estão ganhando. Por quê? Porque onde que eles investem? Numa determinada linguagem que é muito apelativa para essa população. Uma população que vive na batalha a todo momento da sua vida, né? E a retórica que eles usam é uma linguagem da batalha, é uma linguagem da guerra, né? O que interessa para eles, né? Assim, essa camada, né, sócio-religiosa, elas têm uma preocupação. Eu estou falando aqui essa coisa da batalha, né? Porque está muito presente no cotidiano deles, né? No dia a dia deles, né? Como é que você consegue a comida, né? Enfim. Então, tem determinados discursos, às vezes, né? Que perpassam, às vezes, até muito o catolicismo, que está muito preocupado assim, vou falar da paz, né? Enfim, vou falar aqui da paz e amor, né? Mas a realidade que essas pessoas vivem não é uma realidade de paz. É uma realidade de guerra, né? Assim, e quem é que fala? Vocês já pararam para pensar por que eles leem tanto o Velho Testamento, em detrimento do Novo Testamento? De que Jesus é amor, Jesus trouxe a palavra do amor, realmente Jesus trouxe a palavra do amor, né? Mas por que essas igrejas se concentram tanto no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento fala de guerra, né? Fala de guerra. E essas pessoas vivem, né? Veja, muitas vezes o discurso ali da paz e amor fica até meio deslocado da realidade da pessoa, ela não consegue estabelecer uma conexão ali. Eu não estou dizendo que a gente não tem que avançar para isso, né? Esse é o caminho, né? E a questão da política social está intimamente ligada a isso. Quanto menos política social você tem na periferia, mais a sensação de que a pessoa vive numa batalha eterna, de que a vida dela é uma guerra eterna, né? Mais isso pega. Então, sim, a gente tem que investir, né, em políticas sociais, não sei o quê, mas não dá, né, para a gente simplesmente entrar com um discurso que evita o conflito, porque a vida dessas pessoas é o conflito. Então, o discurso evangélico, que muitas vezes é um discurso violento, não só um discurso violento no sentido da discriminação, não. Ele é violento no sentido da relação com o outro, que é uma relação violenta, que é uma relação de sobrevivência, né? Muitas vezes quase da luta do homem contra o próprio homem, né? Uma coisa meio robesiana, né? É por isso que eles ganham tanto espaço. É por isso que um cara como Silas Malafaia, por exemplo, né, tem mais escuta até do que um Edir Macedo. Por que o Silas Malafaia fala? Ele prega dessa forma, trazendo o conflito, trazendo as polêmicas, ele faz vídeos, ele xinga, ele grita. É o Silas Malafaia que tem a maior entrada entre os jovens. Mais que o Edir Macedo, mais do que outros pastores do tipo da pregação mais bem arrumadinha. Por que a Damares tem tanta chegada? Porque ela é violenta no seu discurso. Porque a relação, o que ela está pregando com o outro é o que, olha, isso não pode mais acontecer, temos que acabar com eles, né? Enfim, eu acho que não vou deixar para os colegas terminarem aqui, a gente pega para o debate, né? O meu objetivo era mais levantar as questões mesmo. Obrigada.